Grande amor, excelso amor, que Cristo nos mostrou, para se tornar o Salvador, a vida não negou. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Ninguém, pois, deve duvidar do seu tão grande amor, mas todos devem aceitar o amor do Salvador. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. O que esse amor de nós fará é nos vedado ver. Mas Cristo em breve voltará e nos fará saber. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Boa noite, irmãos. Mais um domingo. A graça de Deus, Deus tem nos sustentado, nos fortalecido. É um privilégio nós estarmos aqui mais uma vez. E antes de nós meditarmos na palavra de Deus, vamos orar. Vamos orar por aqueles pedidos que sempre a gente tem feito, né? Pedido a Deus que esteja abençoando cada irmão. Temos aqueles pedidos permanentes, né? As nossas irmãs, Dona Nilza, Irmã Gesilda, Irmã Francisca, Dona Delvira, né? São pedidos esses que a gente sempre tem orado e pedido a Deus que possa abençá-las. Dona Ione também, né? Orarmos pelos afastados. Deus tem colocado no meu coração de orar por aqueles que estão distantes da igreja, da nossa igreja, também distantes de Cristo, para que sejam assim incomodados ali, né? Saiam daquela mesmice, daquele desânimo que estão e possam voltar à casa de Deus, né? Então o Espírito Santo de Deus possa despertá-los a eles estarem voltando e renovando a aliança deles com Deus. Também nós temos a Marli, né? Nomes que chegaram até nós, a Marli, o Ronaldo, o Dalvo, o Paulo César dos Reis, a Flávia também, filha da irmã Beatriz, que perdeu ali a sua vovó, que Deus conforte o coração da irmã Flávia, e também do Lucas e do Murilo, né, os familiares, que Deus possa estar abençoando. Também o meu tio Moisés, que perdeu a sua esposa agora, nessa semana que se passou, né, que Deus conforte ali, era uma serva do Senhor. Deus também conforte o coração do Andrew, do Anderson, né, possa estar abençoando. A Eunice, também orarmos pela Eunice, orarmos pelos governantes, pelas pessoas que trabalham na saúde, na área da saúde, que Deus proteja-os, né? Orarmos pela nossa igreja, pela saúde física e emocional da nossa igreja, né? Que em meio a essa situação, que os irmãos da nossa igreja possam ter paciência, força, sabedoria, e também que eles possam enxergar ali a misericórdia e o poder de Deus. E também temos os nossos aniversariantes hoje, o Elcio
completa mais um ano de vida. Deus possa estar abençoando a vida do Elcio, também da Ana, né? A Ana filha do nosso irmão Marcelo, da irmã Kelly, faz aniversário no dia 20, né? Que Deus possa também estar cuidando dela, né? Cuidando da sua saúde, do seu crescimento. E também o César e a Tatiana, aniversário de casamento, que faz no dia 21, que Deus possa também estar abençoando ali aquele relacionamento. Vamos orar então, irmãos. Pai de amor, nós somos gratos por mais um domingo, por mais um culto que estamos tendo. Louvado seja o teu nome, ó Deus, por este momento, que possamos aproveitar este momento para ouvir a tua voz. Também, ó Deus, nós somos gratos pelos aniversariantes. Abençoe o Elcio, abençoe a Ana, abençoe o César e a Tatiana, ó Deus, aniversário de casamento. Cuide desses, faça com que eles, ó Deus, possam ser guardados e amparados por Ti. Que essa data possa se repetir por muitos anos e eles firmados contigo, com saúde, com paz, mas também, ó Deus, comprometidos com a Tua santa palavra. Abençoe aqueles que estão afastados, ó Deus, incomode aqueles corações, que haja um despertamento para que em meio a tudo isso eles possam voltar para a Tua casa, estarem ali Te servindo e fazendo a Tua vontade. Também, ó Deus, Te pedimos por aquelas pessoas que vieram, ó Deus, até nós, pedindo oração. A Marli, ó Deus, abençoe a vida dela, a Eunice, o Ronaldo, o Dalvo, ó Deus. Também pedimos pelo Paulo César dos Reis, que só possa também estar abençoando a vida dele. Pedimos pela Flávia, ali pelo Lucas, pelo Murilo, que o Senhor conforte o coração deles nesse momento de perda familiar. Também, ó Deus, pelo meu tio Moisés, que o Senhor possa estar confortando o seu coração, juntamente do Anderson e também do Ender, seus filhos, perderam a sua mamãe, que o Senhor possa estar cuidando e consolando aquela família, Deus. Também pedimos pelos governantes, pedimos por aqueles que trabalham na área da saúde, que o Senhor o proteja e dê direção aos nossos governantes, que eles possam ser obedientes à Tua santa palavra. E aqueles nomes, ó Deus, que nós sempre temos pedido, no caso da dona Delvira, pela sua saúde, pela sua recuperação, irmã Francisca também, irmã Gesilda, Tonione, dona Nilza, abençoe essas vidas. Continue, ó Deus, cuidando delas, dando ali, ó Deus, o Teu sustento e protegendo elas. Abençoe a nossa igreja, ó Deus, cada membro, cada visitante, cada família possa ser guardada e protegida por Ti. E agora que vamos meditar na Tua palavra, que seja um momento de refrigério, um momento de despertamento também para todos nós. Nós fazemos esta oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós estamos estudando aí a carta de 1 Pedro. Semana passada nós tivemos um curso especial do Dia das Mães, mas agora vamos retornar a estudar a carta de 1 Pedro. Anteriormente nós falamos, só para a gente poder recapitular, Pedro escrevendo aos irmãos como ser casa espiritual. Não sei se você lembra disso, mas também está aí no YouTube, né, os outros sermões anteriores, como ser casa espiritual. E aí nós falamos, livrar-se de toda a obra da carne. Não tem como ser casa espiritual mantendo as práticas do mundo. Eu preciso me livrar delas. Eu preciso não desejá-las mais. Segundo, desejar sim de coração o alimento espiritual e genuíno que traz o crescimento para a salvação. Então, os versículos de número 2 e 3 do capítulo 2, né, de 1 Pedro, ele fala sobre isso. Ele fala que ser casa espiritual edificada por Cristo, o verso 1 é livrar-se das obras da carne, despojar, né? Livrar. E também no versículo 2 e 3, desejar, agora sim, de coração, o alimento espiritual genuíno, que é o que traz crescimento para a salvação. E os versículos 4 e 8 coloca para nós que devemos nos aproximar de Cristo,
que é o fundamento principal, é a pedra angular, né? É a pedra de esquina, é a pedra que os construtores rejeitaram, mas veio ser a pedra principal, a pedra angular. Então toda casa precisa ser bem fundamentada, e esse fundamento é Cristo. E aí nós falamos, anteriormente, que nós temos nos versos 4 a 8 o contraste daqueles que acreditam, ou melhor, que aceitaram a Cristo, e aqueles que rejeitaram. Aí vem as consequências, os resultados daqueles que aceitaram e daqueles que rejeitaram. Nos versículos 9 e 10, nós finalizamos com a declaração da identidade do crente. Nação santa, povo adquirido, sacerdócio real, raça eleita, propriedade exclusiva de Deus. Então, ali o apóstolo Pedro fala: vós sois a raça eleita, o povo eleito, o sacerdócio real, a nação separada e a nação diferente. Nós falamos que era separada e diferente para honrar e glorificar a Deus. E o povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos um povo de Deus, propriedade de Deus, exclusiva de Deus. Vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo. Somos do Senhor e devemos praticar aqui nessa terra as obras do Senhor. Resumindo, nós estudamos os privilégios do cristão e a sua identidade, né? E agora vamos falar dos deveres. Todo cristão tem os seus privilégios, mas também tem os seus deveres. Então vamos estar aí talvez uns 2 domingos ou 3 domingos falando sobre os deveres do cristão, baseado aí na primeira carta de Pedro. Então abra sua Bíblia aí em 1 Pedro, capítulo 2, nós vamos ler do 11 até o 17 e depois vamos caminhar mais um pouco, não é? 1 Pedro aí 2, todo o texto, irmão, do capítulo 2, do 11 até o 25, tá? Esse é o texto bíblico de hoje. Mas para nós não lermos toda essa passagem agora, nós vamos ler então do 11 até o 17. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como o soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o Rei. Amém? Agora Pedro começa a tratar dos deveres dos crentes. Nós temos aí até o versículo de número 20, e nós lemos até o 17 somente, ele falando dos deveres dos crentes. Mas antes ele começa, de uma maneira muito interessante, essa parte do texto, mostrando quem nós somos. Ele começa chamando a gente de quê? De amados. Amados. Como é bom ser chamado de amado, principalmente em meio à perseguição. Os irmãos percebem aí que eles estavam peregrinando, eram forasteiros, por causa, então, da perseguição do imperador. Eles tiveram que deixar tudo, tiveram que abandonar as suas casas
e viver de maneira forasteira, peregrinando. Então, ele escreve essa carta chamando eles de amados. Nós somos amados por Deus. E uma outra coisa importante também, quero que você entenda dessa maneira, que a igreja também te ama. O pastor te ama. E nós devemos amar uns aos outros. Nós devemos ter esse bom relacionamento com o próximo. Se você assistiu aí a escola bíblica hoje pela manhã, nós falamos sobre o relacionamento com o próximo. Então o apóstolo Pedro começa então a chamar de amados. Vocês são amados. E vocês precisam saber disso, que vocês são amados. Nós precisamos demonstrar amor. E precisamos também, irmãos, falar que nós amamos os nossos irmãos. Eu, pastor da Igreja Batista de Campo do Coelho, eu amo a minha igreja. Eu amo estar com os irmãos. Mesmo à distância, nesse momento, que é temporário, não é? Mas eu amo os irmãos, eu amo estar com os irmãos. Eu amo pregar nesta igreja. Eu amo pregar o Evangelho. Então, nós precisamos ouvir isso também. Né? Nós precisamos também falar que nós amamos, e principalmente em meio a essa situação que nós estamos vivendo, quando alguém fala assim: olha, eu estou orando por você. Como isso é bom? Você se sentir lembrado, né? Alguém lembrou de mim, alguém falou comigo, alguém disse que está orando por mim. Eu estou orando por você e eu também te amo. Amém? Então ele começa dizendo isso: amados. Aí ele começa então a exortar. Exortar aqui no sentido de encorajar. Não é de puxar uma orelha, mas é de encorajar, é de aconselhar aqueles que estavam o quê? Afastados, peregrinando, não afastados espiritualmente, mas estavam de maneira afastadas das suas casas por causa do Evangelho. Né? Então eu agora quero aconselhar vocês, eu quero encorajar vocês na palavra de Deus. E o primeiro encorajamento que ele dá aqui, que eu vejo que é mais um aconselhamento, ele diz o seguinte, nos versículos 11 e no versículo 12: evite os desejos da carne que fazem guerra contra a alma. Então ele começa aqui. O primeiro dever do cristão é com relação ao seu comportamento. O verso 11 e 12 fala sobre o comportamento do cristão. Evite os desejos das paixões da carne. Por quê? Porque fazem guerra contra a alma. Os desejos da carne, eles bloqueiam o crescimento espiritual. Né? Quando eu me alimento disso, quando eu me satisfaço disso, quando o meu maior desejo não é a palavra de Deus, mas sim os desejos da carne, eu passo então a me afastar da presença de Deus. Eu passo a me distanciar da minha comunhão com Deus. Fazem guerra contra o meu coração, contra a minha alma. Então, uma coisa que o apóstolo Paulo diz é isso. O apóstolo Pedro, perdão, ele diz: vocês procuram se abster disso. Procurem evitar esses desejos da carne. E quando nós falamos das paixões da carne, dos desejos da carne, nós achamos, né, ou pensamos que é mais a questão do adultério, da fornicação. Será que é só isso? Abra sua Bíblia lá em Gálatas 5, que você vai perceber que não é só isso. Né? Existem muitas obras da carne. Gálatas capítulo 5, os versículos 19 ao 21. Gálatas capítulo 5, os versículos 19 ao versículo 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, imoralidade sexual, idolatria, feitiçaria, inimizades, discussões, ciúmes, ira, discórdia, brigas, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni,
que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, quando o apóstolo Pedro fala de você evitar os desejos da carne, ele também faz lá uma lembrança, um resumo do que o próprio apóstolo Paulo disse. Mas o apóstolo Paulo ele não só envolve a questão da imoralidade sexual, da prostituição. Ele fala também da inveja, ele fala do ciúme, ele fala do orgulho, ele fala do egoísmo, ele fala da inimizade, ele fala da briga, ele fala da glutonaria, ele fala da bebedice, ele fala das dissensões. Então, eu preciso fazer o quê? Como um cristão, o meu dever é evitar esses desejos. O meu dever é me afastar desses desejos, porque eles fazem guerra contra o meu coração, né? E aí eu preciso o quê? Eu preciso pedir a Deus para que esses desejos sejam eliminados a cada dia. Como vai ser eliminado, pastor? Com a minha comunhão com Deus. Então eu vou evitando isso. O meu dever é isso. Eu não posso, como servo de Deus, só pensar nos privilégios que eu tenho como cristão, que são muitos. Mas eu preciso também observar os meus deveres. Qual é o meu compromisso? O meu compromisso, baseado no versículo 11, é evitar, abster-se das paixões carnais, a qual nós já falamos, que não é só a imoralidade sexual, a prostituição, né, o adultério, mas também a inveja, a dissensão, o egoísmo, o orgulho, enfim, foi aquilo tudo que o apóstolo Paulo relacionou lá no livro de Gálatas, capítulo 5. O versículo 12 mostra para nós que, além de nós nos abstermos das paixões carnais, devemos também manter o exemplo do nosso procedimento no meio daquele que não conhece a palavra de Deus. Irmão, nós carregamos uma responsabilidade, né? O nosso compromisso é fazer com que outras pessoas possam ser resgatadas das trevas para a maravilhosa luz que é Cristo. Então o versículo 12 diz: mantendo exemplar o vosso procedimento, ou seja, mantenha o exemplo no seu comportamento no meio dos gentios, ou seja, no meio daqueles que não conhecem a palavra. Em meio a essa perseguição, vocês não fiquem murmurando. Em meio a essa luta que vocês estão travando, vocês não fiquem reclamando, questionando, mas mantenham o exemplo. Para quê? Aí diz o versículo 12: para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O mundo naquela época era muito politeísta, né? Ou seja, adoravam muitos deuses, vários deuses. Então os cristãos eles viviam nesse mundo politeísta, e por isso havia o quê? Censura, havia perseguição por eles, cristãos, adorarem o Deus, um só Deus, o Deus criador dos céus e da terra. Então era um mundo muito politeísta, havia vários deuses, eles adoravam vários deuses. Então, para que eles não pudessem serem censurados e perseguidos, zombados por isso, mas tivessem o quê? Um exemplo de vida. Então, em meio a essa perseguição, em meio a essa zombaria, em meio a essa batalha, eles precisavam viver de maneira exemplar. Não é diferente de hoje. Quantas pessoas às vezes que cutucam você e falam: mas você, em meio a essa situação, você ainda acredita em Deus? Mas em meio a essa situação que você está passando no campo pessoal, você ainda vai na igreja? Você ainda confia em Deus? Sim, eu confio. Confio em Deus. Eu sei que essa situação que eu estou passando é para o meu crescimento espiritual. Eu sei que essa situação que eu estou passando é para eu poder aprender um pouco mais a palavra de Deus. Ou seja, o meu discurso, ele precisa ser um discurso baseado principalmente na minha conduta. Não adianta eu ter um discurso muito bonito, mas o meu comportamento é completamente diferente.
Não é o seu discurso que vai convencer as pessoas, mas é o seu comportamento. Né? Quantas pessoas que poderiam ser já trazidas desse mundo pecaminoso para a igreja de Cristo, mas ainda não foram restauradas por causa do nosso comportamento, por causa do nosso mau testemunho. Irmãos, nós não podemos ser aquela pessoa que atrasa o Evangelho. Atrasa o Evangelho. O apóstolo Pedro ele fala sobre isso aqui. Observa as vossas boas obras. Nós estamos sendo observados pelas nossas obras. E será que as nossas obras são boas? E aí o texto diz: glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então aí com as nossas boas obras, com o nosso bom procedimento, o nosso comportamento, boa obra aqui são boas ações, o nosso bom comportamento, Deus será glorificado nesse momento, nesse dia. Mas só será glorificado nesse dia através da minha atitude, do meu comportamento. Então, o dever do cristão, além de evitar os desejos da carne, que é o versículo de número 11, né, é também manter um bom procedimento no meio daqueles que não conhecem a palavra de Deus. Tome muito cuidado. Você carrega o nome de Cristo, é um nome muito precioso. Então mantenha-se tendo uma boa conduta, sendo exemplo. Mas pastor, é tão difícil. Busque em Deus. Deus tem as armas necessárias, Deus tem as virtudes necessárias para poder te oferecer de graça, para que você possa ter um bom exemplo. Mas procura vigiar, querido, procura se cuidar, procura se preparar para dar um bom exemplo no falar, no agir, no seu dia a dia, né? Procure aí fazer a vontade de Deus, porque nós estamos sendo observados, e esse povo estava peregrinando, e aí havia um questionamento: mas o Deus de vocês não estão livrando vocês? Por ser um mundo politeísta, o Deus de vocês não está livrando vocês? Então, esse cuidado que a gente precisa ter em saber responder com mansidão e temor a razão da esperança. Nos versículos 13 até o 17, o dever aqui cristão é com relação às autoridades constituídas. Como eu devo me comportar sabendo que toda autoridade é constituída por Deus. O versículo 13, como eu devo me comportar, então, qual é o meu dever com relação às autoridades constituídas? O versículo 13 responde: você deve obedecer às autoridades por causa do Senhor. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Então, Deus quer que você seja submisso, sujeitar aqui submisso, a toda autoridade que foi constituída por Deus. Às vezes a gente observa, né, pessoas aí levantando greve e panelaço, e começa a gravar vídeos no YouTube contra isso, contra aquilo outro, vai para a rua, leva bandeira, xinga, briga. O servo de Deus, ele não pode estar nesse contexto. Ah, mas tem fulano. Ele pode ser até membro de uma igreja, mas o convertido, ele não entra em panelaço, ele não entra em confusão, ele não grava vídeo xingando A, B ou C, ele procura em silêncio interceder por aqueles que estão governando os nossos países, o nosso país, melhor dizendo. E aqui o texto diz que nós vamos nos sujeitar, nós vamos obedecer por causa do Senhor, não é por causa daquela autoridade que está lá não, mas é por causa do Senhor, porque Deus foi, então, submisso. E o que ele diz lá nos evangelhos? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
quando deram aquela moeda, então, mas é quê? Ele olhou, ele viu a imagem de César e disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É interessante que depois da declaração de Jesus, ninguém já teve a audácia de ficar questionando Jesus. A habilidade e a sensatez que Jesus teve em dizer: olha, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, vocês sejam obedientes ou sujeitos, submissos às autoridades, mas também seja submisso a mim, que estou acima da autoridade e que constituí a autoridade, que toda autoridade é constituída por Deus. Cabe a nós, né, como Paulo fala lá em Romanos, cabe ao cristão respeitar e interceder por elas. Irmãos, nós precisamos orar muito pelos governantes. São seres humanos falhos, e eles precisam muito da nossa oração, da nossa intercessão. Em virtude do que nós estamos enfrentando, irmãos, nós percebemos que essa pandemia ela está mais na parte política do que propriamente a gripe em si. Isso tem machucado muito o nosso país, tem ferido muitas famílias, tem prejudicado muitas famílias. Então nós precisamos colocar o nosso joelho no chão e orarmos pelos nossos governantes. O versículo 14, ele mostra para nós qual é a função das autoridades. Olha o versículo 14. Quer as autoridades, começa no versículo 13, né? Quer seja o rei como soberano, né? Naquela época havia, né, um sistema mais monárquico, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Então, a função da autoridade, apesar de ela não estar exercendo isso, né, como deveria exercer, mas biblicamente a função é castigar os malfeitores e abençoar, proteger aqueles que praticam o bem. Então, essa é a função da autoridade. Mas a autoridade está fazendo completamente ao contrário, pastor. Intercedemos por ela. Intercedemos por ela para que ela possa ver, baseado nesse versículo 14, que a função dela é exatamente castigar aqueles que fazem mal, né? E abençoar ou proteger aqueles que praticam o bem. Então, nós estamos vivendo dias difíceis e para isso que ir para a rua, fazer movimentos, isso não cabe ao cristão. O cristão não está nesse mundo, o cristão não está nesse grupo. O cristão está com o seu joelho dobrado, intercedendo e pedindo a Deus que o proteja e que dê principalmente sabedoria e direção aos nossos governantes. Nos versículos 15, irmãos, até o versículo de número 17, nós vemos o propósito da submissão. Olha o que diz o versículo 15. Por que nós devemos nos submeter às autoridades? Ele responde: porque assim é a vontade de Deus. É da vontade de Deus que nós sejamos submissos às autoridades. E aí você olha para esse texto e fala: mas Nero, Domiciano, homens maus, homens que mataram os crentes, homens que maltrataram os crentes, que perseguiram os crentes, homens que fizeram terríveis coisas com o povo de Deus. Mas a Bíblia fala que através dessa perseguição o povo se firmou mais com Deus. Através de uma provação nós crescemos. E eu creio, irmãos, que essa provação que nós estamos passando no mundo e no nosso país já chegou também, é para nós crescermos espiritualmente. Tente enxergar dessa maneira. Não leve para um outro lado de revolta, de raiva, de ódio, né? Mas leve para um lado onde você, em meio a essa aprovação, você possa estar mais perto de Deus, mais próximo de Deus, para cultuá-lo, para louvar o nome dele, para engrandecer o nome dele. Então, essa é a vontade de Deus, que sejamos submissos, que tenhamos então, sejamos sujeitos, obedientes, né, a toda a instituição
porque toda autoridade é constituída por Deus. E aí ele diz no versículo 15, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. É interessante essa parte, porque ele fala da seguinte questão: é a vontade de Deus que sejamos submissos às autoridades para que os insensatos fiquem calados. Então, a gente precisa ser submisso à vontade de Deus para que o insensato ele possa se calar, né? A gente precisa ter muito cuidado para não causar escândalo. Nós poderíamos, pastor, é uma pergunta que você deve fazer e que já fizeram para mim essa pergunta. Pastor, a gente poderia voltar a fazer os cultos? Poderia voltar a fazer os cultos. Poderíamos aí, né, seguindo as normas da saúde, um distanciamento, né, local, aonde sentavam ali as famílias, né, aí uma outra família estava mais na frente. Poderíamos ter lá na abertura, na entrada, o álcool gel, né? Poderíamos também nos banheiros ter o álcool gel. Poderíamos reduzir os cultos, né, num horário mais flexível. Tudo isso nós poderíamos fazer, só que nós não temos ainda autorização para fazer. Por que nós poderíamos fazer? Nós poderíamos receber, fazer dessa maneira. Poderíamos chegar lá, mas ele poderia também passar alguém e dizer: mas puxa vida, a Igreja Batista de Madeira está lá com o seu templo aberto, sabendo que não poderia entrar. E ali causaríamos escândalo. Então, quando o texto ele fala para você emudecer, ou seja, calar a ignorância dos insensatos, é nesse sentido. É nesse sentido de você ter essa capacidade de esperar o tempo de Deus e ser vigilante, para você não fazer com que o insensato fale, critique, zombe, censura a nossa atitude. Então é nessa questão. Nós somos livres para fazermos o que bem acharmos, mas devemos prestar atenção que nós somos livres, mas somos servos de Deus. O versículo 16 diz: como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia. Ou seja, eu sou livre, então posso fazer o que eu bem entender, mas vivendo como servos de Deus. Eu sou um servo de Deus, eu tenho a liberdade, né? Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, morreu na cruz por mim e me tornou uma pessoa livre. Eu não sou mais escravo do pecado, mas eu sou livre, mas eu sou um servo de Deus e agora estou comprometido em fazer aquilo que é da vontade dele. E o versículo 17 resume exatamente o que é submissão. Tratai todos com honra, todos com respeito, todos com respeito. Amai os irmãos, ou seja, igreja, vamos estar juntos, vamos amar uns aos outros. Família, vamos estar juntos, vamos amar uns aos outros, vamos respeitar o próximo, vamos viver de maneira flexível, ajudando um ao outro, fortalecendo um ao outro. Temei a Deus e honrai o rei. É diferente, me chamou muita atenção esse versículo 17, essa parte final, quando diz temer a Deus e honrar o rei. É diferente aqui. Honrar aqui no sentido de você respeitar. Agora, temer aqui é no sentido de adorar. Ou seja, eu não adoro o rei, não adoro os governantes, não adoro as autoridades, adore a Deus. O primeiro mandamento que foi escrito foi: não terás outros deuses diante de mim. Né? Então, o apóstolo Pedro diz: olha, teme a Deus, faça devoção a Deus, seja piedoso a Deus, né? Adore a Deus, mas também respeite o rei, respeite a autoridade. Porque naquela época o imperador, né, daquela época, o rei daquela época, ele era tido como um Deus. Por isso que o apóstolo Pedro colocou isso. Olha, vocês tratam todos com respeito, não desrespeitem ninguém, lembre-se que vocês são servos de Deus e tenham aí sabedoria no bom procedimento, amem os irmãos, sejam amáveis uns com os outros, perdoem uns aos outros, consolem uns aos outros, tenham compaixão uns pelos outros, temam a Deus, adorem a Deus e também
honre ao rei. Amém, irmãos? Vamos então caminhar nos versos 18 ao 20, que ele dá outro dever. Esse dever agora foi, o dever que nós falamos foi com relação às autoridades, o nosso comportamento. Agora os versículos 18 ao 20. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e bordado, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. E se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência. Isto é grato a Deus. Aqui ele fala agora a questão no âmbito do trabalho. Os versículos 18 ao 20 falam para nós sermos submissos, independente do comportamento do seu Senhor. Principalmente os versículos de número 18. Servos, naquela época havia muito escravo, Ele diz: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom, ou seja, se ele for bom e bordado, mas também ao perverso. Seja submisso, independente do comportamento do seu Senhor. É muito difícil você ser obediente ou ser submisso, a um patrão perverso e mau. Mas baseado nesse texto, ele diz o quê? Olha, se nós queremos evangelizar, se nós queremos fazer a diferença, nós precisamos ser submissos também e respeitar o nosso patrão. Não adianta eu querer levá-lo para Cristo se eu dou um mau comportamento, se eu não respeito o meu patrão, se eu falo mal dele, se eu não tenho um bom relacionamento com ele. Lembre-se que quando nós fomos chamados por Cristo e somos discípulos de Cristo, nós temos o propósito de proclamar o Evangelho de Cristo e fazer com que outras pessoas possam reconhecer Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, se você tem um patrão que ele é uma pessoa incrédula, que ele não é um crente em Jesus Cristo, você ali tem uma oportunidade para evangelizar. E para isso acontecer, você precisa dar um bom comportamento, ser uma pessoa submissa, independente se ele é bom ou se ele é ruim. Naquela época existiam muitos patrões perversos, maus. Por isso que ele fala, olha, independente do comportamento do seu patrão, você como crente tem o dever de ser submisso para a glória de Deus. Lembra lá no texto do versículo 13, eu faço isso por causa do Senhor. Então eu sou submisso às autoridades que o Senhor constitui por causa do Senhor. Eu sou submisso ao patrão que é bom ou perverso por causa do Senhor. Tudo é para glorificar ao Senhor e ser grato a Deus por tudo que Ele nos tem. Quem é o nosso maior exemplo? E aí nós vamos concluir aí a nossa reflexão dos versos 21 ao verso de número 25, porque a gente começa a dizer assim, puxa vida, como é difícil ser crente. Realmente é muito difícil ser crente, não é fácil ser crente. Os deveres que nós temos aqui, nós sermos submissos às vezes às autoridades que são às vezes corruptas, irresponsáveis, sermos submissos a essas autoridades por causa do Senhor, sermos submissos a patrões às vezes que são maus, perversos, por causa do Senhor. Mas que motivação eu tenho? Cristo é a sua maior motivação. Ele foi o maior exemplo de boa conduta, ele foi o maior exemplo de bom comportamento. Olha os versículos 21 ao 25. Porquanto para isso mesmo fosse chamados. Então você foi chamado para ser o quê? Para ser bom exemplo. Foi chamado para servir, foi chamado para exaltar o nome de Cristo. Porquanto para isso mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Dolo aqui no sentido de mentira, de falsidade. O que se achou em Cristo foi sua verdade. Pois ele, quando ultrajado aqui é afrontado,
não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Irmãos, esse versículo de número 22, ele mostra para nós o seguinte: ao sofrer, não sofra por erros que você cometeu, mas se você sofrer, sofra por fazer a vontade de Deus. É muito interessante isso, né? Ao sofrer, que você não sofra por erros que você cometeu. Ah, eu estou nessa situação porque Deus deixou, mas às vezes foram erros que você cometeu. Você foi desobediente aos seus pais, você foi desobediente à palavra de Deus e agora você está sofrendo. Que ao sofrer, você não sofra por erros que você cometeu, mas que ao sofrer, você sofra por fazer a vontade de Deus. Esse povo que estava aqui, ele estava sendo perseguido, sendo insultado, sendo zombado, vivendo de maneira peregrina, forasteira, por causa de Cristo. Eles adotaram servir a Cristo, eles optaram, escolheram servir a Cristo, e por isso passou por tantos sofrimentos. E o apóstolo Paulo dá deveres para eles: permaneçam. Mas Pedro, nós estamos passando por tantas afrontas, tantas humilhações, e aí ele puxa então mais uma vez o exemplo de Cristo. Se você está reclamando do sofrimento que você está tendo, você tem como motivação o sofrimento de Cristo. Versículo de número 23 mostra para nós qual foi a reação de Cristo. Pois ele, quando foi afrontado, ele não revidava com afronta. Quando foi maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Ele carregou sobre nós, né, os nossos pecados, carregou sobre nós as nossas enfermidades. Aí o versículo número 23 e 24 fala dessa reação de Jesus. Ele sofreu uma ação, ele foi humilhado, ele foi maltratado, ele foi zombado, ele foi criticado, ele foi afrontado, e aí mostra a reação dele. Ele não revidou. Então o que Pedro quer mostrar para o povo é o seguinte: olha, vocês estão passando por tantas humilhações, mas continue firmado em Cristo. Eu vou relembrar, trazer à memória de vocês o exemplo de Cristo. Irmãos, vamos olhar para Cristo. Ele é o nosso maior exemplo. Tantas humilhações que ele enfrentou, tantas afrontas que ele teve, ele foi maltratado, né? Pendurado seu corpo naquele madeiro, mas mesmo assim ele permaneceu fiel aos planos que Deus tinha para ele. Então, irmãos, se você está passando por alguma situação, olha para os seus deveres. E vale a pena você olhar para os deveres que você tem, que eu e você temos, mas olha também para o exemplo que foi Cristo. Um exemplo de humildade, um exemplo de determinação, um exemplo de perseverança, um exemplo de perdão. Aquilo que ele recebeu, a reação dele foi de perdão. De perdão. O versículo 25, ele diz o seguinte: vocês estavam desgarrados como ovelhas, não tínhamos nenhuma proteção. Agora, ele fala para o povo, agora vocês se converteram ao pastor e bispo da vossa alma. Por que ele cita do cuida e o bispo supervisiona, ele orienta? Então ele coloca essas duas coisas: pastor no sentido de cuidar e bispo no sentido de orientar, de supervisionar. Então nós somos cuidados pelo Senhor Jesus Cristo, que ele é o pastor, e também somos orientados pelo bispo das nossas almas, que é Jesus Cristo. Então como isso é importante? A gente observar que nós estamos sendo cuidados, estamos sendo orientados por Jesus Cristo. Ele é o nosso maior exemplo. Sigamos o exemplo dele, né? E vivamos segundo a vontade dele.
Quero terminar com a seguinte frase: como cristãos, devemos buscar imitar a Cristo. Cristo é o nosso maior exemplo de reação e conduta. O texto hoje deixou para você e para mim os deveres que nós temos: evitar as paixões da carne, sermos submissos às autoridades, né? Sermos submissos ao nosso patrão, termos um bom relacionamento com o nosso patrão e olhar para Cristo, que é o nosso maior exemplo. Imitemos Ele, sigamos as suas pisadas. Amém? Vamos orar. Pai de amor, como é difícil viver hoje neste mundo, um mundo pecaminoso, um mundo, ó Deus, que está na contramão da Tua santa palavra. Mas nós te pedimos, ó Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia para nos sustentar, para nos ajudar, ó Deus, a fazermos a diferença. Muitas pessoas estão nos observando a igreja, observando, ó Deus, o pastor, que nós possamos ser exemplo e fazermos a diferença e possamos, ó Deus, seguir o Teu exemplo. O Senhor foi o maior exemplo. As reações que o Senhor teve em meio às ações que o Senhor recebeu, mostrou ali perdão, compaixão, mostrou ali misericórdia, paciência e sabedoria. Que tenhamos isso, ó Deus, com as autoridades a qual são constituídas por Ti. Que tenhamos também, ó Deus, nos nossos relacionamentos, seja com os nossos familiares ou também relacionamentos profissionais, e que possamos nos abster de todas as paixões deste mundo e viver segundo a Tua vontade, viver, ó Deus, com a intenção e o desejo de glorificar o Teu nome. E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, possa guardar os nossos corações e também os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe. Boa semana. Que a paz de Deus possa estar sobre a sua vida. Amém. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer que lhe ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas tem que eu triste humilhado pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer que lhe ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus me não deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual maior prazer que lhe ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar
o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te